De acordo com a FIFA, a forma mais antiga de futebol da qual temos evidências foi um exercício de um manual militar da China durante o período da primavera e outono, 2.500 anos atrás. Olá, amigos da história! O futebol, um dos jogos esportivos mais populares do mundo, tem uma trajetória contemporânea de menos de 2 séculos. Só que as raízes mesmo desse esporte podem ser rastreadas num passado bem mais distante, até os dias anteriores ao nascimento de Jesus Cristo e antes que a China se tornasse um reino unificado. O futebol chinês era chamado de Tsushu, que significava literalmente chutar uma bola. No início, a bola de futebol era feita de 8 peças de couro em formato triangular e preenchida com penas ou cabelos. E o jogo já nasceu popular. Um livro da dinastia Han mencionava: as pessoas na cidade adoram tocar flauta, harpa e cítara, assistir a brigas de cozinheiros e de cachorros e participar de jogos de xadrez e de futebol. Aliás, o imperador Liu Bang, fundador da dinastia Han, era um grande fã de futebol e ergueu um estádio dentro do palácio dele para facilitar as partidas. O estádio consistia em um campo de futebol e áreas para os espectadores ao redor. Foi durante esse período que um conjunto de regras foram criadas para o jogo. Uma partida de futebol profissional deveria ter um time de 12 integrantes em ambos os lados, liderados cada um por um capitão, com o resultado decidido pelo saldo de gols. E os atletas podiam utilizar os pés, o peito, as costas e os ombros nos jogos, mas não era permitido o uso das mãos. O campo de futebol era retangular, voltado para leste e oeste, com buracos de 6 gols no chão de cada lado, defendidos por 6 goleiros de ambas as equipes, respectivamente. 200 anos antes de Cristo, se tornou um passatempo nacional popular entre as elites chinesas e os plebeus. Um esporte estimulado entre os senhores da guerra, pois jogar futebol era considerado não apenas um esporte, mas uma importante habilidade militar, junto com a prática do arco e flecha. Lendários generais adoravam jogar futebol enquanto guardavam as fronteiras do norte da China. Mas entre os craques daquela época havia até cronistas e poetas. E entre os cidadãos comuns foi mencionado nos registros da grande história da China que um homem chegou a morrer cuspindo sangue depois de ignorar o aviso de um médico e continuar jogando futebol. Com o passar do tempo e dos impérios chineses, a bola de futebol foi melhorada, ainda costurada com 8 a 12 pedaços de couro, mas com uma novidade: era cheia de ar, permitindo que ela quicasse para o alto, o que resultou no aumento da altura do buraco do gol para até 10 metros acima do solo, marcado por uma rede sustentada entre 2 grandes estacas de bambu. Esse arranjo de gol único evitava o contato corporal direto entre os 2 times rivais e exigia menos fisicamente dos jogadores, o que atraiu as mulheres para participar dos jogos. Os maiores fãs do futebol feminino eram os imperadores da dinastia Tang, ou Han Chao, período em que as partidas das senhoras e senhoritas eram realizadas no palácio. Nas dinastias seguintes foram variando as regras, o gol e o número de jogadores, podendo até ser 32 em campo, além de serem criados os primeiros clubes de futebol da antiga China. Foi entre os séculos 12 e 13 que surgiu a primeira associação profissional de futebol, especializada na organização de torneios, e que tinha um estatuto para o comportamento dos seus membros dentro e fora do campo, que incluíam 10 coisas a fazer, como ser um cidadão cumpridor da lei, um homem de confiança e um membro proativo, e também 10 coisas a não fazer, entre elas não
não iniciar um processo judicial, não se entregar ao álcool e ao sexo e não se envolver em brigas. Na era da dinastia Ming, as pessoas mais comuns da sociedade chinesa, inclusive crianças, já incluíam os jogos de futebol nas atividades diárias de lazer. Com a conquista da China pelos Manchus e a instalação da dinastia Qing, chegava ao fim a história do antigo futebol chinês. No Ocidente, um esporte conhecido como epísquiro surgiu na Grécia Antiga e mais tarde também foi adotado pelos romanos, que já usavam uma bola inflável jogada por duas equipes com 12 a 14 jogadores cada uma. E era permitido também usar as mãos. Mas essas regras não eram bem definidas e o jogo podia ser bastante violento, principalmente em Esparta. O orador romano Cícero mencionou que certa vez um homem estava se barbeando numa barbearia quando foi atingido por uma bola e morreu instantaneamente. Os maias, os astecas e outras civilizações da América Central pré-colombiana também jogavam uma forma de futebol primitivo. Essas partidas, na maioria das vezes, faziam parte de cerimônias mitológicas, rituais religiosos que também envolviam dança, canto e festas. O jogo atraía multidões e, para a alegria da torcida, uma bola de borracha que pesava aí uns 3 quilos deveria ser conduzida por um corredor estreito e comprido, sem tocar o chão, até cruzar um aro de aproximadamente 30 centímetros de largura. Para isso, era possível usar os ombros, os quadris e as coxas numa mistura de futebol, vôlei e basquete. Mas era proibido usar as mãos. E não era raro o sacrifício da equipe derrotada, que pagava com a própria vida. Mas em algumas dessas culturas, os vencedores também morriam, pelo menos o capitão do time, que seria decapitado, como um sinal de grande honra. Já na Europa, na Idade Média, La Soule era um jogo de bola popular na França e que era praticado ao ar livre, nas praças, ruas e nos campos, nas regiões da Normandia, Picardia e Bretanha. Alguns atribuem a origem do jogo mesmo aos legionários romanos estacionados numa região da Gália, mas outros dizem que o esporte veio com os nórdicos vikings, como mencionado nas sagas islandesas. La Soule era jogada por duas equipes, normalmente moradores de duas vilas, 2 bairros ou 2 freguesias, e até mesmo por aldeias rivais, quase sem nenhuma regra a não ser levar a bola até determinado local, que seria o gol, e impedir os adversários de fazerem o mesmo. A bola, feita com bexiga de porco e coberta com pele, podia ser chutada, pegada com as mãos ou empurrada com paus. Não havia um número definido de participantes e era extremamente violento. Muitas vezes terminava em brigas e mortes, até ser totalmente proibido pelas autoridades e começar a desaparecer no fim do século XIX. Vale registrar ainda que o calcio histórico fiorentino, o futebol italiano, nasceu na cidade de Florença, na Idade Média, e também seria originado num esporte praticado durante o Império Romano. E, finalmente, o futebol moderno foi criado em 1863 por 12 representantes de escolas públicas e times amadores da Inglaterra, e que fundaram a Federação Inglesa e criaram o regulamento original do esporte, que já era disputado entre cavalheiros da elite aristocrática. Nos primeiros anos, o gol não tinha redes, nem travessão, e o campo de futebol era maior, mas sem nenhuma marcação da área, do meio de campo ou dos escanteios, apenas as 4 linhas de fundo. Inclusive, nem existia goleiro, porque todos os jogadores em campo podiam pegar a bola com as mãos, se ela estivesse no ar. E olha só, também não tinha juiz. Todas as questões legais, tudo era resolvido pelos capitães de cada equipe. Já pensou? Obrigada por assistir. Se gostou, aperta rapidinho aí o like, se inscreva no canal e até a próxima com uma história a mais.